Hoje nós vamos tentar entender de onde surgiu o Hamas, o que ele existe, o que ele faz. Ele é bom para aquela região? Ele é bom para a Palestina? Ele realmente está tentando fazer a justiça ali? Então é isso que nós vamos trazer, ajudado aí, é claro, pela aula do professor Jean em seu canal Geografia, que deu uma baita aula para explicar o conflito na faixa de Gaza. Talvez não explicar, né, mas para mostrar como é que surgiu esse grupo que balançou o mundo, né? A gente viu o que foi feito ali na faixa de Gaza, quais foram os seus propósitos. A princípio a gente sabe como que é e nós vamos tentar explicar aqui nesta matéria. Então é isso, vamos lá. Eu não vou reproduzir aqui o vídeo do professor, mas vou tentar explicar o básico da aula que ele deu, né, para que possamos entender que existe esse conflito ali no Oriente. Parece que não se acaba, né, apesar da explicação bíblica que a gente tem, mas é um conflito meio que as pessoas não entendem bem o que acontece ali. Segundo o professor, no final de sua aula, todos teriam então condições de entender quem é o Hamas. Se o Hamas é um partido político, se é um grupo terrorista, ou se é uma ONG, ou não é nada. Nós vamos tentar também aqui trazer um pouco desse entendimento para quem está assistindo aí esse vídeo, quem está seguindo essa matéria, na verdade, né? Então, a faixa de Gaza tem uma das maiores densidades do mundo. Gaza, que é uma das regiões mais pobres do mundo, fica ali do outro lado do extremo da Cisjordânia, né? Logo na pontinha ali é um retângulo, né? Um pedaço ali, praticamente dentro da região de Israel, né? E a Cisjordânia, que é onde se encontra a terra mais sagrada para 3 religiões: o cristianismo, para o judaísmo e para o islamismo. Nós estamos falando então de Jerusalém, onde, é claro, Israel quer transferir sua capital para Jerusalém, e onde existe aí muitas discórdias quanto a isso. Onde tem Jerusalém, onde tem o Muro das Lamentações, a Mesquita de Al-Aqsa, onde tem a Igreja da Natividade. Por isso que na Cisjordânia se vê uma grande presença de cristãos, de judeus e também grande presença de árabes. E é bem diferente da faixa de Gaza, que a sua imensa maioria é de muçulmanos. Uma explicação importante é que no islamismo existem 2 vertentes, que é o xiismo e a outra os sunitas, né? Os xiitas consideram o genro e primo do profeta Maomé como seu sucessor legítimo e consideram ilegítimos califas sunitas que assumiram a liderança da comunidade muçulmana após a morte de Maomé. Enquanto o sunismo deriva da palavra sunna, que se refere aos preceitos estabelecidos no século VIII, baseado nos ensinamentos de Maomé e dos 4 califas ortodoxos. Contudo, os xiitas e sunitas têm suas ramificações. Para exemplificar, a gente observa que o Estado Islâmico é uma ramificação dos sunitas, o Irã dos xiitas. Porém, a grande maioria dos muçulmanos são sunitas. E o que é o Hamas, que é o ponto central da nossa matéria hoje aqui? O Hamas, ele é um grupo sunita, portanto, tem a maioria do Islã aí, e que quer colocar em toda a Palestina essa lei da Sharia. A lei da Sharia, que é a literalidade das escrituras do Islã, que rege como deve funcionar a lei, na verdade é a própria lei, né? Tem aí um exemplo dado pelo professor, lá no seu vídeo, e é aquele tudo que nos contam a respeito do que acontece ali no islamismo, né? Se você roubar, você vai perder um braço. Se a mulher trair, o marido pode apedrejá-lo. E um dos objetivos do Hamas é aplicar a Sharia na Palestina,
E a gente vê progressistas defenderem o Hamas em nome da Palestina. Talvez não sabem que o Hamas não quer Palestina para os palestinos, mas para os muçulmanos. Aquela região ali, na verdade, eles não querem dominar aquela região onde está Israel, né? Palestina ali, Cisjordânia. Eles não querem fazer uma nação palestina. Ele quer fazer uma nação muçulmana. O Hamas, ele não atura cristão. O Hamas quer varrer, parece que quer varrer da terra tudo aquilo que não é a sua religião. No primeiro momento, ali da Terra Santa, eles querem destruir com os judeus para abrigar somente os muçulmanos. Engraçado que a gente ouve progressistas chamarem os judeus de genocida, mas a realidade é outra. A gente está vendo aí com esse conflito agora ali na faixa de Gaza, né? Hamas possui uma vertente política, uma vertente militar, uma vertente dawa. Se trata de uma instituição de caridade, essa vertente dawa. E agora a gente vai tentar entender como funciona, então, essa encrenca estabelecida ali na faixa de Gaza, ali próximo a Israel, né? E a gente traz, inclusive, aqui um contexto social do Brasil, né? Porque o Hamas, como estamos vendo, ele não é nenhum grupo desorganizado ou um movimento social que luta pelos palestinos, ou por uma causa social, aquele povo ali ao lado de Israel. Ele é um grupo, sim, organizado, como eu disse, que age em um campo político, né? Em um campo econômico, militar e no campo social. Que ele é governo ali na faixa de Gaza. Acredito que todos se lembram aí que no Brasil a gente teve o Teatro das Tesouras, que hoje a gente não tem mais, né? Era o PSDB e o PT, duas faces da mesma moeda. Começaram rivalizando ali no final dos anos 80, no campo político, né? E o PSDB até ganhou um verniz de centro-direita. Como eu disse, tudo teatro. Tudo teatro. Pois é, ali na Palestina também existe um teatro das tesouras, que são os embates políticos do Hamas contra o Fatah, que muitos já devem ter ouvido falar. Eu até falei aí, o PSDB parece que o PT, né, começaram a rivalizar, não foi no final dos anos 80, não, porque o PSDB foi governo a partir aí de 94, né? Então foi depois dos anos 90, né? Aliás, foi dentro dos anos 90 ali para virar o ano 2000 ali, né? E chegou até 96, aliás, 2016, né? Então, eu acho que todos se lembram, alguns se lembram aí da OLP, né? Os mais antigos aí, os mais velhos, se lembram da OLP ali na Palestina, que era a Organização para a Libertação da Palestina, que teve em seu líder maior figura de Yasser Arafat, que está morto. E ele até ganhou um prêmio Nobel da Paz em sua luta para a criação de um Estado palestino. Percebe que são todos esses grupos terroristas, esses grupos que atuam ali nas margens de Israel. Eu falei aí, Fatah, não sei se eu já falei Hezbollah, né? Mas eu vou falar aqui, Hezbollah, dentre tantos outros aí, eles são grupos terroristas. E eu tenho que utilizar esse termo aqui, que é exatamente isso que eles representam. Esses terroristas têm muitas armas. E aí, a gente até se pergunta, né? Seriam eles mesmos os fabricantes dessas armas? Claro que também, né? Também. De forma rudimentar, claro. Utilizando, inclusive, parte de tubulação que Israel abastece Gaza
com água potável para fazer foguetes. Já vi alguns vídeos falando a respeito disso aí, né? Mas grande parte do armamento que esses grupos utilizam, né, principalmente aí o Hamas, do que a gente está falando, é o nosso tema central, né, utilizam os armamentos vindo do Irã. Esses armamentos de longo alcance, bem como drones, né, que a gente viu agora que eles estão utilizando drones, né, aqueles armamentos mais sofisticados, esses armamentos vêm do Irã. E apesar de ser uma vertente que parece que rivaliza aí com o Hamas, que é sunita, enquanto o Irã é xiita, mas eles chegam a conversar quando o assunto é batalhar contra Israel, contra os judeus, né? Então, eles sempre se unem por causa desse inimigo comum que eles têm ali no Oriente, naquela região, né? E, no caso aí, é pelo ódio aos judeus. Todos os dois querem aniquilar o Estado de Israel. Eles não aceitam a presença de Israel ali no Oriente. Isso é fato. A gente sabe que existe um documento do Hamas que fala sobre isso. Vamos então voltar aqui a um contexto histórico, bíblico, para entender mais como se deu esse conflito ali naquela região. Para também entender aí o surgimento aí desse Hamas, esse grupo terrorista. Uma vez que Abraão é pai dos judeus, e os judeus são originários do filho de Sara, os árabes do filho de Agar, que era aí a concubina e serva de Sara, né? Sara, que era esposa legítima de Abraão e que não podia ter filhos. Desta forma, ela entregou Agar para Abraão. Então, Agar teve um filho com Abraão, que deu origem aí aos árabes. Sara, então, não se contentou com aquela situação, que Abraão teve um filho com Agar e ela sem filho. Então, ela pediu a Deus que te desse também um filho. E ela foi atendida. Esse filho, com Sara, né? Quando ela foi atendida, então deu origem às 12 tribos, e essas 12 tribos é que teve então a formação do povo judeu. Esse preâmbulo é basicamente para entendermos essa desavença histórica, né? E é bíblica, está na Bíblia. É bem por isso que, apesar da distância dos xiitas e dos sunitas, enquanto se trata de lutar contra Israel, eles se juntam. O Irã, não sei se todos sabem, mas é importante que se diga, é um país que tem muita riqueza, que hoje é considerado uma potência em termos militares, porque tem condições de produzir a bomba atômica, ou até mesmo tem essa bomba atômica já produzida, né? Ela está bem distante, né? O Irã está bem distante da faixa de Gaza, mas é de onde partem as armas que abastecem esse grupo Hamas. Mas existe um cerco marítimo ali, antes de chegar ao Irã, né, ou outras nações, que não deixa chegar qualquer coisa ali para o Hamas. Então, como que funciona essa logística de armas que chegam aos terroristas? É o seguinte, o Irã, ele manda as armas para a África, e da África para Gaza, passando pelo Sudão, atravessando o Egito, até mesmo através de Túnez, a que chega aí o Hamas. Sobre o contexto geopolítico que sustenta esse pessoal, foi explicado também pelo professor, sobre essa parceria do Irã com o Hamas, e o Irã também tem uma parceria com a Rússia, e que também podemos até dizer que hoje o Brasil faz parte dessa parceria, infelizmente para nós brasileiros. E é com muita tristeza que a gente reconhece isso, principalmente porque nesse momento assistimos a formação de dois eixos, que pode acontecer aí uma eventual grande guerra,
o Brasil então assumiria o lado do mal, o eixo da escória, né? Do submundo, do maligno, pelo menos na minha visão. E falamos aí da Dawa, né? Significa instituição social. Nós vamos trazer primeiro aqui um exemplo que acontece aqui mesmo no país, para entendermos então como é que é o funcionamento lá na faixa de Gaza. Nós temos várias comunidades no Brasil que não têm a presença do Estado, em todos os sentidos. Que são aí, poderíamos falar que é uma faixa de Gaza, que são várias faixas de Gaza no Brasil, em que a lei impera, são as leis definidas por organizações criminosas, que estabeleceram ali as suas normas. Algumas organizações são verdadeiras fortalezas do Estado, nem mesmo a polícia consegue entrar em algumas localidades. Isso é de conhecimento do público. Que essas organizações, ela simplesmente administram ali. E com presença armada. Eles também oferecem àquelas pessoas que residem ali naquelas comunidades assistência social para aquelas pessoas. Dão cestas básicas e outros benefícios para quem apoia aquelas organizações ali. A faixa de Gaza poderíamos dizer que é um gueto dominado pelo Hamas, que impõe a sua lei. E como a população de Gaza é uma comunidade carente, é uma população carente, que depende em grande parte de ações sociais, e o Hamas, que é governo ali, né, que administra aquela região, é que supre as necessidades dessa população e que recebe também uma propaganda e uma doutrinação desse grupo, principalmente nas escolas. Desde pequenininho, a criança ela é instada a ter ódio aos judeus, ter ódio principalmente também dos ocidentais, né? Então, para eles, o sofrimento deles, a pobreza deles, em decorrência dos judeus, da presença dos judeus naquela região, da presença de orientais, né? O professor Jean até explica que uma população sofrida, passando necessidade, onde tudo que chega é através do Hamas, e que fala o seguinte para as pessoas: é por causa de Israel, é por causa daqueles judeus malvadões que você está sofrendo, e você não tem uma casa condizente, você não tem alimento. E quem está assistindo essa barbárie, né, fora daquela região ali, e essa barbárie sem justa causa, né, não entende o que se passa lá dentro também naquela porção de terra ali, né, onde tem essas pessoas. A gente está vendo essa realidade do terrorismo, mas os terroristas estão ali dizendo para aquele povo sofrido que eles estão sofrendo porque o povo judeu quer o seu sofrimento. Eles não sabem que quando uma bomba atinge a faixa de Gaza e mata um de seus parentes, né, que é Israel repelindo aquela agressão injusta, eles não sabem disso. E aí eles vão sendo doutrinados, de forma que quando crescem, eles viram então um monstro a serviço desse grupo assassino. Por isso que a gente vê pela internet aquelas filmagens feitas pelos próprios terroristas, quando chegam na faixa de Gaza com um corpo de um israelense, e aí eles são recebidos como heróis. E é desse jeito que os terroristas ganham a confiança daquelas pessoas. São capazes de amarrarem bombas em seus corpos e se explodirem, com o propósito de servir a causa. E aí, eu digo o seguinte: quando você ouvir alguém esquisito entrar
no mesmo estabelecimento que você se encontra, gritando Alá o Akbar, é isso mesmo, Alá o Akbar, saia correndo, se proteja, porque aquele indivíduo, se não for uma brincadeira, vai se explodir. E todos que ali estiverem também vão se explodir junto com ele. Porque eles estão prontos para servir a essa causa, até dando a sua própria vida. De alguma forma, se vingando aí dos judeus e do Ocidente. Que foi colocado na sua cabeça que esses, os ocidentais e os judeus, que são as causas do seu sofrimento. E fazendo isso, essa pessoa poderá estar contribuindo e que Alá irá recompensá-lo. Estará contribuindo aí pela causa, né? E que Alá vai de alguma forma recompensá-lo. Isso é colocado no consciente e no inconsciente desses muçulmanos, desses cidadãos que são doutrinados aí por esses grupos criminosos. Hamas nasceu para ser um braço da Irmandade Muçulmana em 1987, na Cisjordânia. A Irmandade, que é a que traduz o islamismo moderno. E o que quer dizer isso? A Irmandade Muçulmana é uma organização islâmica radical que foi fundada em 1928 e que atua em cerca de 70 países e pretende retomar aí os ensinamentos do Corão, rejeitando, evidentemente, qualquer tipo de influência ocidental. Por isso que eles odeiam o cristão. Uma passagem importante para a gente contar foi a Primavera Árabe, que teve um início na Tunísia. Passou pela Líbia, chegando até o Egito, quando então tiraram aí o poder o Hosni Mubarak. E com a queda de Hosni Mubarak, a Irmandade então ascendeu ao poder ali no Egito. Apesar de ser um país muçulmano, né, que tem uma cultura diferente dos outros países árabes, são um pouco mais evoluídos em sua maneira de entender os costumes ocidentais. Por isso que as mulheres lá, elas têm um tratamento diferenciado dos outros países muçulmanos ali ao redor, né? Então, por causa disso, não durou muito tempo no poder aí a Irmandade Muçulmana. E aí, o Ahmed Ismail Hassan Yassin, é o nome do Ahmed, do conhecido Ahmed Yassin, né? Foi o líder político palestino e um dos fundadores do Hamas, da qual também era um dos líderes espirituais, e foi quem, né, teve aí a participação mais importante no grupo do Hamas, nas questões políticas, militares de ONG. O Hamas já nasceu dentro de um movimento, um movimento que teve ali na faixa de Gaza, ali na beira ali, né, que é a Antifada, que foi um movimento muçulmano contra a presença do Estado judeu na região. E como se deu essa primeira intifada, que foi dado o nome de primeira intifada, né? É o seguinte: os palestinos foram até essas áreas, que são áreas de proteção da polícia israelense, e começaram a fazer ataque com pedras, pau, todos os objetos que pudessem pegar livres assim, eles enfrentavam e jogavam nos militares israelenses. E aí, evidentemente, os israelenses reagiram, e a reação foi uma reação até um pouco ou muito duras contra aquela reação que estava ocorrendo ali. E foi quando o Hamas também começou a empregar os seus métodos de capturar e sequestrar os militares israelenses. E matou literalmente aqueles primeiros militares que eles sequestraram. Quando também despertou a ira em Israel e fez várias incursões em Gaza e Cisjordânia até encontrar o líder do grupo, que é o Ahmed Yassin.
Ahmed Yassin, é mais ou menos esse o nome dele. Levando então esse indivíduo a julgamento, né, e que ficou preso. Daí para frente o Hamas cresceu muito e em 92 Hamas conseguiu surpreender mais uma vez os militares de Israel. E é claro, sempre que houve uma agressão a Israel, o Hamas também, né, esses líderes sofriam também uma incursão ali na faixa de Gaza até prender esses líderes. E o que Israel fez com aqueles líderes presos, né? Alguns, Israel resolveu mandar para o Líbano. Então, deportou alguns líderes que estavam presos para o Líbano. Lá para o sul do Líbano, que fica ao norte da Cisjordânia, imaginando que eles não voltariam ali para a faixa de Gaza. Mas lá se encontraram com um grupo terrorista do Líbano, né, o Hezbollah, e aí foi quando subiram mais um degrau, aprendendo aí as táticas de guerras e de terrorismo, e que isso tudo foi levado para o Hamas ali na faixa de Gaza. Bom, com tantas contendas ali, será que algum dia não se tentou chegar a uma questão, a um denominador comum, a um estado de paz ali? Claro que chegou, claro que houve essa tentativa, e foi em 1993, quando iniciaram aí uma conversação, né? E foi aí o primeiro-ministro de Israel na época, o Isaac Rabin, né? E a autoridade palestina, Yasser Arafat. Foi o chamado Acordo de Oslo, e as conversas eram para criar o Estado da Palestina. Mas aí você adivinha o que aconteceu quando estava próximo de assinar esse acordo e criar logo esse Estado da Palestina e chegar a uma paz. Homens-bombas começaram a se explodir na capital de Israel, em Tel Aviv. E eram ataques atrás de ataques. E por que na hora de selar a paz vem acontecer esses ataques? Não era exatamente isso que queriam? Uma questão importante para a gente saber é que o Hamas, ele é contra esses acordos de paz. O Hamas não quer a paz na região ali. Na verdade, o Hamas, ele não quer um Estado palestino. Ele quer aniquilar os judeus e criar um Estado islâmico naquela região. Eles não querem criar um Estado palestino, eles querem criar um Estado islâmico. Aí os líderes, né, que estavam tentando fazer aquele acordo tiveram que voltar atrás, né? E aí não foi assinado. E Israel teve então, depois disso, uma má ideia de mandar seus agentes de inteligência até a Jordânia para acabar com os líderes dos terroristas, talvez pensando em tirando os líderes de campo, poderia haver um acordo. E aí aconteceu que esses agentes foram capturados, revirados ao avesso, né? Coisa terrível, porque foram capturados aí pelos terroristas sanguinários do Hamas, mas não foram mortos. Na época, a opinião pública de Israel ficou indignada porque o governo mandou essas pessoas, esses integrantes da inteligência para a Jordânia, né? E foram capturados. E eram os mais bem treinados agentes aí do Mossad, né? Que é aí o Instituto de Inteligência de Operações Especiais da Agência de Inteligência de Israel. É um dos melhores, né? Uma das melhores agências do mundo. E é como se fosse até a CIA nos Estados Unidos ou então a KGB da Rússia. Os agentes de inteligência não foram mortos. É claro que eles sabiam que haviam capturado verdadeiros tesouros ali que poderiam ser trocados por qualquer coisa. E como Israel estava exigindo libertação dos seus agentes, eles propuseram então uma troca por todos os líderes
terroristas que estavam presos em Israel. Tem aquela data, né? E isso soou como uma derrota para Israel, que teve que libertar o principal líder, que foi o fundador do Hamas, né? O Ahmed Yassin, entre aí os demais também que teve que mandar para casa, de volta para a faixa de Gaza. E em 2000 teve uma outra intifada. Você já sabe que se trata de um movimento popular e que usam aí qualquer tipo de objeto para agredir aí os israelenses. Então, só para contar aí que houve essa segunda intifada. Em 2004, o Ahmed Yassin morre. Né? Seria até interessante a gente continuasse aqui falando sobre esses conflitos na faixa de Gaza, mas nós estamos beirando 40 minutos ali de vídeo. Mas não podemos continuar, né, nessa mesma matéria aqui, porque se torna muito cansativo, né? A gente queria falar, a gente pretende falar do Hamas agora nessa atuação em 2023, né? No último dia 7, o que aconteceu? O Hamas reapareceu